Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje a gente continua o nosso curso de Data Science com Python, a nossa aula 14, beleza? Hoje a gente vai falar sobre junção de data frames, as diferentes formas que a gente pode fazer isso. Alguns datasets eles são entregues de uma forma dividida e aí você vai precisar unir aqueles dados, seja na vertical ou na horizontal. A gente vai discutir sobre tudo isso à medida que a gente for vendo as funções que existem para fazer esse tipo de coisa, beleza? E aí, se você está gostando do curso, eu já queria convidar você a entrar no nosso grupo de estudos lá no Telegram, beleza? Lá a gente pode bater um papo melhor, já tem uma galera por lá, o grupo começou recentemente, tem pouquíssimas pessoas ainda, mas já queria agradecer a cada um deles aí que estão lá, deixando seu feedback, deixando suas sugestões. Isso é muito legal para mim, eu agradeço a cada um de vocês e te convido, se você ainda não conheceu esse grupo, não está participando, a participar por lá. O link está aqui na descrição do vídeo. Assim como também um link para o canal do Telegram, onde você pode acompanhar as novidades do canal. Sempre que sai um vídeo novo, eu coloco lá o link, você clica e já vem direto para o vídeo. E além disso, também o código para a turma do Google Sala de Aula, tá? Então a gente tem uma turma lá, eu sempre posto também os exercícios. Então sempre que tem um exercício novo, eu coloco lá o link para o exercício para você dar uma conferida. E você também pode colocar suas dúvidas por lá, é claro, beleza? Então, ó, muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, beleza? Vamos nessa então? Olha só, eu estou aqui com o meu Jupyter aberto, inclusive já está com o tema Dark, baseado aqui na extensão do Dark Reader, beleza? E aí você pode ver um vídeo que eu liberei aqui no canal na semana passada falando como faz para você utilizar esse tema escuro aqui no Jupyter, algumas opções para você, beleza? Então, hoje, como eu disse, né, a gente vai falar sobre junções de data frames, e aí eu já fiz o seguinte, eu já adiantei algumas coisas aqui, tá? Então, ó, se você observar aqui, você vai ver que eu já importei as bibliotecas do NumPy e do Pandas. Eu criei aqui um conjunto de dados baseado num array. Então, eu fiz um arrange aqui de 1 até 10, ou seja, de 1 a 9, né? Porque o 10 não é incluso nessa função. A gente já falou sobre NumPy aqui no canal, nesse curso, inclusive. E eu fiz um reshape para que aí a gente fique com os dados de 1 a 9 com dimensões 3x3. Então, eu transformei de unidimensional para bidimensional. Você pode conferir aqui como ficou esse array, certo? Nessa saída 4. E além disso, a gente pode observar aqui que eu criei 3 data frames baseado nesses dados aí. Então, a gente tem o DF1, DF2 e DF3, especifiquei as colunas e você pode ver o resultado deles 3 aqui embaixo, tá? Então, ó, o DF1, ele é exatamente igual ao DF2, são idênticos, beleza? A gente tem aqui, ó, ABC como sendo as colunas, os dados são os mesmos e os índices também, é o 012, 012, beleza? Eu não defini os índices, ele gerou automaticamente dessa forma. E o DF3, você também vê aqui que ele tem DEF, então é como se fosse a continuação, né, desse outro DF aqui, data frame de cima, o DF1 ou o DF2, em termos de colunas, mas os índices, mais uma vez, a gente tem aí 0, 1 e 2, igual aos demais, né, os anteriores que eu te mostrei. Então, a primeira função que eu queria mostrar para você, eu vou até excluir essa célula aqui, seria o concat, beleza? Ou seja, quando você quer juntar data frames ou unir data frames que você quer simplesmente colocar um ao lado do outro ou um abaixo do outro. Concatenar está nesse sentido, né? De você simplesmente colocar um ao lado do outro ou um abaixo do outro, beleza? Então, essa função aqui, que é uma função do Pandas, chamada concat, ou seja, para acessar você faz pd.concat, tranquilo? Abre parênteses, você apertando o Shift Tab vai conseguir ver quais são os parâmetros dessa função. Inclusive eu não lembro se eu carreguei aqui, eu vou até executar novamente, beleza? Porque eu acredito que eu carreguei novamente esse notebook. E agora sim, ó, se eu apertar Shift Tab aqui, você vai ver que, olha só, a gente tem todos os parâmetros dessa função aqui. Então, eu vou te mostrar como é que ela funciona na prática. Basicamente, você vai colocar numa lista todos os data frames que você quer concatenar. Então, no meu caso aqui, eu vou abrir aqui os colchetes, porque, como eu disse, é uma lista. Vou colocar df1, df2, beleza? Então, eu quero concatenar esses dois. Se eu fizer simplesmente isso e apertar para executar, olha o que é que ele faz aqui para a gente. Ele coloca um abaixo do outro, por quê? Porque ele observa que as colunas de ambos são iguais. Então, a gente tem em um ABC como colunas e no outro também.
Então, já que ele percebeu isso, ele tenta colocar um abaixo do outro. Como as colunas são iguais, ele coloca exatamente um abaixo do outro, né? Coluna abaixo de coluna. Mas você observa aqui que os índices continuam 012, 012. Ou seja, se eu quiser acessar o índice 0, que seria a primeira linha, também não é só a primeira linha, mas é também essa quarta linha aqui. Então, como é que a gente pode fazer para concatenar os dados que tem a mesma coluna, né, as mesmas colunas, mas de modo que ele coloque os índices para frente, ou seja, do primeiro ele vai pegar 0, 1, 2, do segundo ele vai continuar 3, 4, 5. Então, por padrão, ele não faz isso. Por quê? Porque existe um parâmetro nessa função, se você for inspecionar aqui, chamada ignore index, beleza? Que por padrão é falso. Se você vier aqui e colocar ignore index igual a true e apertar aqui para executar, você vê que esse problema ele é resolvido. Isso aqui é muito útil, estou comentando com você apenas aqueles métodos, né, ou parâmetros que são mais importantes, porque essas funções elas são bem complexas, né? Tem várias opções que você pode alterar, mas aqui eu vou te mostrar apenas aquelas que são essenciais, beleza? Para não ficar muito extenso também, a gente pode ver essas funções em um outro momento, claro, né? Então, ó, beleza, a gente viu aqui como a gente concatena, a gente viu que ele concatena por padrão na vertical, né? Então ele colocou um abaixo do outro. Observe se você quiser alterar isso, tem como você fazer. De que forma? Você pode fazer o seguinte, ó, pd.concat, eu vou colocar mais uma vez df1 e df2, e aí eu posso dizer, olha, eu quero que você mescle, né, axis, ou seja, ao invés do axis C0, que é o padrão, né, ou seja, ele vai mesclar aí nas linhas, eu quero que você mescle nas colunas, ou seja, coloca um ao lado do outro, né? Então seria uma concatenação dessa forma, um ao lado do outro, se eu coloco axis igual a 1. Então você observa que ele colocou aí colunas A, B e C, do primeiro data frame, do DF1, e do segundo ele colocou aqui do lado. Então ficou também colunas A, B e C. Bom, eu acredito que não faz sentido nesse caso a gente fazer algo desse tipo, porém pode ser útil para você. Por exemplo, você lembra que eu falei aqui, ó, que o DF3 é como se fosse a continuação em termos de colunas, né, do DF1 e DF2? Então eu posso fazer na vertical, né, ou seja, nas colunas essa concatenação, colocando o DF3 aqui ao invés do DF2. Observe o que vai acontecer. Olha que legal, a gente tem A, B, C, D, E, F. Então agora a gente conseguiu realmente fazer de uma forma que fizesse sentido. Então tudo vai depender do seu conjunto de dados, de que forma você quer juntar eles, né, concatenar eles nesse sentido. Bom, então estão aqui algumas dicas, né, baseadas nessa função concat que você pode utilizar. Agora vem um detalhe importante, tá? Eu vou colocar mais uma célula aqui para te mostrar outra coisa. Se você fizer pd.concat e colocar, no caso aqui, df1, df2 e df3, eu quero juntar os três, o que que acontece? Olha só, mais uma vez, por padrão, o axis é 0, beleza? Então ele está juntando aí nas linhas, ele coloca um abaixo do outro. Beleza, com o DF1 e DF2 deu certíssimo, ó, ficou dessa forma aqui, como você pode observar. Inclusive a gente pode colocar aquele parâmetro aqui mais uma vez, né? Ignore index recebe true, beleza? Então agora você vê os índices aqui indo de 0 a 8, beleza? Veja que realmente essa função, esse parâmetro aqui, ele é bem legal e é muito útil, né? Então você vê aqui que o DF1 e o DF2, como eu estava dizendo, ó, esse aqui seria o DF1, o DF2 seria esse daqui de baixo, deram super certo. Porém, quando a gente colocou o DF3, olha o que aconteceu. Como ele tem outras colunas, quando eu junto aqui os dois, né, concateno, melhor dizendo, usando as linhas, observa que ele fica aqui embaixo. Ó. Então, aqui esses dados eles vão ficar como none, e esses aqui também, ou seja, not a number. Ele preenche dessa forma quando ele junta e não tem como completar aqueles dados que não tem como ele fazer uma junção ali, beleza? Não foi o caso do DF1 e DF2 porque eles tinham as mesmas colunas. Como esse aqui não tem, ele vai preencher aqueles dados que vão ficar vazios com not a number, beleza? Então fica atento a isso aí também, porque esse aqui às vezes acaba pegando, né, dependendo do seu projeto. Bom, pessoal, a segunda função que eu queria mostrar para vocês é o merge, beleza? Então, o próprio nome diz, né, vem do inglês aí misturar, né, mesclar. Então a gente meio que vai estar mesclando dois data frames. Então se você está mesclando, você não está mais, claro, simplesmente concatenando, né? Porque quando a gente concatena, como eu disse, você coloca um abaixo do outro ou um ao lado do outro.
Então, o merge, ele vai fazer isso também, colocar um ao lado do outro, mas ele vai misturar, digamos assim, uma das colunas ou mais, beleza? Uma ou mais colunas. Então, você, quando for fazer o merge, você precisa ter em mente que você vai especificar em qual coluna você quer que ele faça esse merge. Qual é a coluna que vai mesclar. Deixa eu explicar isso para você de uma forma melhor, tá? Eu criei dois data frames aqui, mais uma vez, que são bem parecidos com os anteriores, porém, observa aqui que o DF1, ó, eu vou executar ele mais uma vez. Na verdade, eu vou fazer uma alteração aqui, tá? Vou colocar DE e C, beleza? Nesse primeiro exemplo que eu vou te mostrar. E você vê que o DF1, ele tem aquela mesma configuração do DF1 lá da explicação do concat, beleza? Porém, o DF2, ele tem DE e não é F. Eu coloquei C novamente. Então, observa que essa coluna C, ela aparece em ambos os data frames. Então, é como se você, poxa, eu quero misturar esses dois data frames, tá? Mas eu quero misturar eles em qual coluna? Na C. A C é comum aos dois. Então, não necessariamente essa coluna C tinha que estar no final dos dois data frames, tá? Eu vou deixar isso claro, porque você pode ficar com essa dúvida. Então, eu coloquei o C aqui no final dos dois, por quê? Porque a coluna tem que ser completamente igual, ou seja, o conteúdo tem que ser o mesmo. Senão ele não vai conseguir mesclar em uma coluna cujo conteúdo é diferente nos dois data frames. Então, nos dois, a coluna tem que ter o mesmo nome, o mesmo label, né, para a coluna, e ela tem que ter o mesmo conteúdo, tanto no primeiro data frame quanto no segundo data frame, beleza? Por isso que eu coloquei o C no final em ambos os casos, mas eu poderia ter colocado o C aqui no início do DF2, desde que os elementos da coluna fossem iguais aos elementos da coluna do outro data frame, beleza? Ficou claro isso aí? Qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários, beleza? Bom, então, para que a gente utilize essa função aqui, é bem simples. Basta você fazer o seguinte, pd.merge, beleza? E aí agora você vai dizer qual é o que você quer que fique aí do lado esquerdo, qual é o que você quer que fique do lado direito. Tanto é que se você apertar Shift Tab, você vai conseguir observar, ó, que o primeiro parâmetro é o left, ou seja, o data frame que fica na esquerda, o segundo é o right, o data frame que fica do lado direito, certo? Então, ó, o que eu quero que fique do lado esquerdo é o que tem o A e o B. Então, é o DF1. Enquanto que, fiz aqui uma alteração, só um segundo. Vou voltar aqui para código. Então, vamos lá. Ó. Eu quero que o que fique na esquerda seja o DF1 e eu quero que o que fique à direita seja o DF2, beleza? Agora, um parâmetro a mais que eu preciso especificar nesse caso aqui do merge é em qual coluna eu desejo fazer o merge, beleza? Ou seja, a mescla vai acontecer em qual coluna? Qual é a coluna que é comum em ambos, tá? Pode ser só uma, pode ser mais. Vamos ver, nesse caso aqui a gente só tem uma, então vamos ver com apenas uma. Aqui no caso é a coluna C. Então a gente vem aqui e coloca um parâmetro chamado on, ou seja, faça o merge em cima da coluna tal. Então você coloca on, ou seja, em cima da coluna C nesse caso. Então eu coloco igual e entre aspas, né, simples, como string, eu coloco o nome ou o label da coluna. Observe o que aconteceu aqui. A gente juntou os dois data frames e a coluna C, ela não se repete. Então, se eu fizesse uma concatenação simples, como a gente aprendeu com o concat, o C ia ficar duplicado. No caso do merge, não. Por quê? Porque a gente especificou que queria que mesclasse na coluna C, tendo em vista que ela é comum em ambos os data frames, beleza? Então, você vê que ficou aí perfeito. E se eu quisesse fazer uma mescla em duas ao mesmo tempo, tá? Se forem duas colunas iguais. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui B e C. Então, agora, ó, a gente vai ter um DF1 igual, certo? Então, A, B e C. E o DF2 a gente vai ficar com D, B e C. Então, o D é diferente. Eu quero jogar o D aqui, tá? Mas eu quero mesclar aqui pelas duas colunas que são iguais. Tanto o B e o C são iguais. Observa que tanto o label quanto o conteúdo é o mesmo. Então, como você faz isso? Você vem aqui, coloca mais uma vez o da esquerda e o da direita, e você diz on, e aí agora você vai passar a lista de todas os labels das colunas pelas quais você quer fazer esse merge, beleza? Então, ó, eu vou colocar aqui C como primeiro elemento e D, aliás, perdão, né, é B e C como segundo elemento, tá? Então, ó, fazendo isso, ele vai fazer esse merge em cima das duas colunas, porque as duas são comuns em ambos. Claro que nesse caso aqui,
É muito simples, né? Eu poderia simplesmente pegar essa coluna D e colocar no final desse DF1. Mas imagina que você tem dois data frames que são gigantescos, né? É muito mais fácil você pedir para fazer um merge em cima de duas colunas do que você pegar todas as outras e ir adicionando em um outro data frame, beleza? Então, essa função também é muito útil, tá? Por fim, pessoal, a gente vai para o join, que é a última função que a gente faz aqui para juntar, né? Nesse caso aqui faz todo sentido dizer juntar, né? Porque realmente a gente vai estar juntando dois data frames, só que nesse caso aqui ela é utilizada quando os índices são diferentes nesse join, nessa junção. Então deixa eu te explicar isso aqui com esses dois data frames que eu criei. Olha só, eu tenho o DF1, os índices dele, as colunas observa que são A, B e C, certo? Mas os índices são 0, 1 e 2. Enquanto que esse DF2 a gente tem D, E e F. Então, poxa, você pode pensar, é simplesmente eu fazer um concat. Se eu fizer um concat, eu vou conseguir juntar os dois aí. E aí, claro, vou fazer esse concat no axis 1, né? Porque eu quero fazer isso nas colunas. Mas observa que tem um pequeno problema aqui. A gente tem índices que são diferentes. Então, nesse caso, a gente quer juntar, só que os índices eles não são os mesmos. Então, nesse caso, no concat não vai funcionar, vai retornar um erro aí para você. Então, o que a gente pode fazer para que a gente possa juntar os dois nesse caso aqui? Nesse caso, a gente pode utilizar o join, tá? E o join, pessoal, ele não é uma função do Pandas propriamente, mas ele é um método do data frame. Ou seja, você utiliza um data frame para acessar esse método, df1, por exemplo, ponto join. E aí, quando você faz isso, você está acessando esse método join por meio de um data frame. Então, não é pd.join, é um nome de um data frame.join, como a gente fez aqui. E aí, ó, se você analisar, ele vai mostrar aqui quais são os parâmetros, né, que você deve utilizar nessa função. O primeiro é o alter. Então, você quer fazer um join do df1 com qual outro data frame? No nosso caso, a gente quer fazer com, deixa eu colocar aqui, df2, beleza? Então, eu estou fazendo um join do df1 com o df2. Vamos ver o que acontece se a gente fizer simplesmente isso sem especificar mais nenhum parâmetro. Observe que quando ele fez o join, o que aconteceu? A gente tem os índices aqui 0, 1 e 2. Então, observa que ele ignorou o índice 3 do df2. Por quê? Porque, por padrão, ele pega simplesmente os índices que estão no data frame da esquerda. É isso mesmo, o da esquerda, tá? Que é justamente aquele que tá aqui, ó. Ou seja, o que está chamando o método. Então, ó, vamos apertar aqui Shift Tab para a gente entender isso melhor. Existe um parâmetro aqui chamado how, ou seja, como você quer fazer esse join. E aí você observa que o valor default, né, o valor padrão, é left, que significa que você está fazendo um join considerando os índices apenas do data frame da esquerda, não o da direita. Então, por isso que o resultado acabou sendo esse aqui. A gente tem os índices 0, 1 e 2, mas não tem o 3 que está no data frame df2, que é o da direita, ó, esse outro que a gente colocou aqui. Então, isso significa que se a gente colocar um how aqui e colocar right, o que é que vai acontecer? Agora, a gente não tem o índice 0, que é o índice que só está presente no DF1. Por quê? Porque eu disse que queria que ele juntasse considerando o da direita. Então, ele só pegou os índices do data frame da direita. Que observa que o que está mais à direita aqui nesse comando seria o DF2. Então, ele pegou os índices 1, 2 e 3, beleza? Mas existe uma forma, e aí a gente encerra com isso, né? Que é utilizando o alter. Quando você faz isso aqui, olha só o que acontece. Ele pega tanto os índices do primeiro, que seria os índices 0, 1 e 2, quanto os índices do segundo, que seria o 1, 2 e o 3, beleza? Então, o 1 e o 2 é comum a ambos, porém o 0 só existe no primeiro. Ó. Então, só os valores aqui das colunas A, B e C estão preenchidos. Os da coluna D, E e F, o que é que ele fez? Ele completou com not a number, beleza? Então, você observa aí que quando ele não encontra o valor, ou seja, quando um dos índices não está presente em algum dos data frames, ele simplesmente completa com not a number, beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele like aqui para dar aquela forcinha para mim. E, bom, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de participar da turma do Google Sala de Aula, beleza? Como eu falei no início do vídeo. E também do grupo lá do Telegram, tá? Para que a gente possa sempre interagir um pouco mais
você possa deixar seu feedback, suas sugestões para os vídeos daqui do canal. Eu espero você então no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!